Você já percebeu como os preços continuam subindo? Por exemplo, lá no ano 2000, um hambúrguer custava cerca de R$ 10, mas hoje, em 2025, esse mesmo hambúrguer pode custar quase R$ 35. E não é só comida. Em 2000, um ingresso de cinema custava por volta de R$ 5. Agora, você pode estar pagando mais de R$ 20 para ver um filme no mesmo cinema. Então, o que está acontecendo? Por que os preços continuam aumentando? Por que eles não permanecem os mesmos? Será que os vendedores estão combinando os preços de propósito? Na verdade, existe um grande motivo por trás disso: inflação. Você provavelmente já ouviu essa palavra antes, mas será que você realmente sabe o que ela significa? Por que a inflação acontece? E será que ela é sempre algo ruim? Neste vídeo, vamos explicar tudo sobre o que é a inflação e como ela funciona. 1. O que é inflação? A inflação é, na verdade, bem simples. Ela acontece quando os preços das coisas sobem com o tempo, o que também faz com que o valor do dinheiro caia. É por isso que coisas como um hambúrguer ou qualquer outra coisa que você compra custam mais hoje do que custavam alguns anos atrás. Quando há inflação, seu dinheiro não consegue comprar tanto quanto antes. Por exemplo, na década de 1970, o preço médio de uma xícara de café era em torno de 25 centavos. Mas agora, em 2024, se você tentar comprar uma xícara de café com esses mesmos 25 centavos, provavelmente só vai receber um copo vazio, sem café. Ou seja, os preços do café estão subindo e o valor do dinheiro está caindo, fazendo com que tudo pareça mais caro. Mas por que isso acontece? É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. 2. Por que a inflação acontece? A inflação pode acontecer por diferentes razões, mas vamos falar sobre as mais comuns. A primeira é a inflação de demanda. Ela acontece quando muita gente quer comprar alguma coisa, mas não há o suficiente dessa coisa disponível. Vamos usar o milho como exemplo. Imagine que, normalmente, as pessoas querem comprar 10 toneladas de milho e os fazendeiros produzem exatamente essas 10 toneladas. Tudo funciona bem, mas então, um tornado destrói a maior parte das plantações de milho, restando apenas 3 toneladas disponíveis. A demanda continua igual, mas agora não há milho suficiente para todo mundo. As pessoas começam a competir para comprar, e o preço sobe. Talvez uma lata de milho custasse R$ 2, mas agora custa R$ 3 porque não há milho suficiente. Ou seja, quando as pessoas competem para comprar algo, elas acabam puxando o preço para cima. A segunda é a inflação de custos. Ela acontece quando os preços sobem porque fica mais caro produzir as coisas. Imagine que um vendedor de pipoca vende cada saco por R$ 3, mas o mesmo tornado que destruiu a plantação de milho agora faz com que ele tenha que pagar mais caro pelo milho. Antes, para fazer um saco de pipoca, ele gastava R$ 1 com milho, R$ 1 com outros custos, R$ 1 de lucro total, R$ 3. Mas agora, o custo do milho subiu para R$ 2, enquanto os outros custos continuam os mesmos. Se ele mantiver o preço em R$ 3, não terá mais lucro. Então, ele precisa aumentar o preço da pipoca, talvez para R$ 4, para ainda conseguir R$ 1 de lucro. Essa é a inflação de custo, quando o custo de produção empurra os preços para cima. A terceira é a inflação incorporada. Ela acontece quando os preços em alta fazem o custo de vida subir, e os trabalhadores começam a pedir aumentos salariais para acompanhar. Por exemplo, digamos que os trabalhadores de uma fábrica de sapatos tenham um custo de vida médio de R$ 900 por mês e ganhem R$ 1.000 por mês. Eles conseguem cobrir os gastos e ainda sobra um pouco. Mas se os preços sobem e o custo de vida pula para R$ 1.000, eles não têm mais como economizar nada. Em alguns casos, o custo de vida pode até ultrapassar o salário. Então, eles pedem aumento ao chefe. Se a fábrica de sapatos aumentar o salário para R$ 1.200, isso ajuda os trabalhadores. Mas agora, a empresa tem custos de produção mais altos e precisa aumentar o preço dos sapatos para manter o lucro. Assim, o aumento dos custos leva a salários mais altos, que por sua vez levam a preços ainda maiores, formando um ciclo que se repete continuamente. A quarta razão é muito dinheiro na economia. Quando há dinheiro demais circulando, os preços podem subir. Imagine que um pão custa R$ 5 e há 5 pessoas, cada uma com R$ 5. Existem 5 pães disponíveis, então cada um compra um. Tudo certo. Mas se o governo dá mais R$ 5 para cada pessoa, agora todos têm 10. Com mais dinheiro, as pessoas naturalmente querem comprar mais. Cada um agora quer 2 pães, mas ainda existem apenas 5 pães. A padaria percebe isso e aumenta o preço para R$ 10, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais. No fim das contas, cada pessoa ainda compra só um pão, mas agora ele custa R$ 10. E isso não é porque o pão vale mais, mas porque existe mais dinheiro circulando.
e isso reduz o valor do dinheiro. Isso é parecido com a inflação de demanda, que acabamos de explicar. E mais, a padaria, que no começo ganhou mais dinheiro, agora enfrenta custos mais altos também, porque está competindo com outras padarias pelo trigo. O preço do trigo sobe, e a padaria precisa aumentar o preço do pão novamente para continuar lucrando. Isso também se parece com a inflação de custo, que já vimos. Exemplos da vida real? Zimbábue, Venezuela e a Alemanha de Weimar passaram exatamente por isso. Então, esses são os principais fatores e motivos que causam inflação. Agora você pode estar se perguntando: como saber o quão alta está a inflação? É justamente isso que vamos ver na seção 3. Mas calma, antes de entrarmos na próxima seção, quero falar sobre nossa comunidade, Simplesmente Rico. É onde divulgamos notícias de negócios 2 vezes por semana, às quartas e aos domingos. Se você gosta do conteúdo do canal, provavelmente vai adorar entrar na comunidade. O link está abaixo. E sim, é 100% gratuito. 3. Como a inflação é medida? Você provavelmente já ouviu as pessoas falarem sobre a taxa de inflação, algo que os governos mencionam com frequência. E se a inflação fica muito alta, ela pode prejudicar a economia. Mas como essa taxa de inflação é medida? Como os governos ou instituições calculam isso? Existem diferentes formas de medir a inflação, mas a maneira mais comum é usando algo chamado Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI, Consumer Price Index. O que é o Índice de Preços ao Consumidor, CPI? É uma maneira de acompanhar como os preços dos bens e serviços do dia a dia mudam com o tempo. Por exemplo, em 2024, digamos que os preços sejam os seguintes: pão, R$ 3, leite, R$ 4, ovos, R$ 5, vela, R$ 8, ingresso de cinema, R$ 10. O total desses itens é R$ 30. Agora, em 2025, os preços aumentam para pão, R$ 3,30, leite, R$ 4,20, ovos, R$ 5,30, vela, R$ 8,10, ingresso de cinema, continua, 10. O novo total é aproximadamente R$ 30,90. Comparando 2024 com 2025, os preços aumentaram 3%. Então, o CPI para esse ano é de 3%. Isso significa que, em média, os preços subiram 3% de 2024 para 2025. Claro que, na realidade, o cálculo do CPI é muito mais complexo e inclui muitos outros itens, mas essa é uma forma simples de entender. Mas aqui vai algo importante. Um CPI baixo nem sempre significa que os preços estão subindo devagar. Por quê? Veja esse exemplo. Os preços de itens essenciais que você usa todos os dias, como pão, subiu 10%, leite subiu 5%, ovos subiram 6%. Enquanto isso, itens menos essenciais, que você pode viver sem, como velas subiram só 1,25%. Ingressos de cinema nem aumentaram. Então, mesmo que o CPI mostre um aumento pequeno, as pessoas ainda podem sentir que tudo está ficando caro, porque os itens realmente necessários são os que mais aumentaram. O CPI é apenas uma média geral aproximada. Não reflete exatamente os custos essenciais do dia a dia. 4. A inflação é ruim? Se a inflação faz as coisas ficarem mais caras e reduz o valor do dinheiro, não deveríamos buscar 0% ou até inflação negativa para que tudo ficasse mais barato? Bem, isso pode até parecer lógico, mas no longo prazo não é saudável para a economia. Vamos ver os motivos. 1. Uma pequena inflação é boa para o crescimento. Por isso, os bancos centrais geralmente miram uma inflação de cerca de 2% a 3% por ano. É como se fosse o número mágico deles. Por quê? Porque uma inflação baixa estimula as pessoas a gastarem dinheiro em vez de apenas guardá-lo. Se as pessoas sabem que os preços vão subir aos poucos, elas têm mais chance de comprar agora do que esperar. Quando as pessoas gastam, as empresas crescem, empregos são criados, a economia se mantém forte. Imagine que você está tentando vender sorvete, mas ninguém quer comprar. Obviamente, isso é ruim para os negócios. 2. Inflação negativa é perigosa. Se a taxa de inflação cai abaixo de zero, ou seja, se for negativa, significa que os preços estão caindo de fato, e isso é chamado de deflação. Deflação pode parecer boa à primeira vista, já que tudo fica mais barato, mas também significa que as empresas podem ter que reduzir salários para manter os lucros. Isso leva a uma situação em que tudo está mais barato, mas ninguém tem dinheiro suficiente para comprar nada. Um exemplo disso foi a Grande Depressão nos Estados Unidos, na década de 1930, causada por uma deflação em massa. Então, mesmo que a deflação pareça algo positivo, ela foi a causa de um dos piores desastres econômicos da história. 3.
Hiperinflação é um pesadelo. Se uma pequena inflação é boa para o crescimento e inflação negativa é ruim, então inflação demais também é ruim. Quando a inflação sai do controle, isso é chamado de hiperinflação. Hiperinflação é quando os preços sobem mais de 50% por mês. Imagine, em janeiro de 2025, o preço de um pão é R$ 3. Em fevereiro já é R$ 4,50. Parece só 1,50 de aumento. Mas se isso continuar durante o ano, em janeiro de 2026, o mesmo pão custa R$ 389. Um caso famoso de hiperinflação aconteceu na Venezuela, por causa da impressão descontrolada de dinheiro, o que fez a moeda venezuelana perder totalmente seu valor, causando aumentos de preços a cada hora. Os venezuelanos chegaram ao ponto de jogar dinheiro na rua, porque ele não valia mais nada e não comprava absolutamente nada. Se esse vídeo está te trazendo o mínimo de valor que seja, por favor deixe seu like nesse vídeo. Nós trazemos conteúdos que podem mudar sua vida, e nós pedimos apenas o seu like e sua inscrição, pois isso nos incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Agora que você já deixou o like, vamos continuar. 5. Como controlar a inflação? Se muita inflação é ruim e inflação negativa também não é boa, então como manter a inflação estável? Bem, tanto o Banco Central quanto o governo são responsáveis por controlar a inflação. Sim, os dois fazem coisas diferentes. O Banco Central aplica a política monetária. O governo aplica a política fiscal. O que são essas políticas, então? Para controlar a inflação, bancos centrais usam a chamada política monetária. Política monetária é só um nome mais técnico para as decisões que eles tomam para ajustar as taxas de juros e gerenciar a quantidade de dinheiro na economia. 1. Ajuste das taxas de juros. O que é a taxa de juros? Taxa de juros é o custo de pegar dinheiro emprestado, em forma de porcentagem. Se você pegar R$ 1.000 emprestado com 10% de juros, terá que pagar 1.000 + 100 de juros. Quando a inflação está muito baixa, o Banco Central reduz as taxas de juros, tornando mais barato pegar dinheiro emprestado. Isso leva mais pessoas a tomar empréstimos, e como as pessoas têm mais dinheiro, elas gastam mais. Isso pode aumentar os preços e subir a inflação, como a inflação de demanda. Quando a inflação está muito alta, o Banco Central aumenta as taxas de juros. Com os juros mais altos, fica mais caro tomar empréstimos, então menos pessoas pegam dinheiro emprestado, têm menos dinheiro em circulação e gastam menos. Isso ajuda a reduzir a inflação. No entanto, o Banco Central não pode manter os juros altos por muito tempo, porque isso dificulta o acesso ao crédito, reduz o consumo e pode desacelerar a economia. Por isso, ele precisa equilibrar cuidadosamente o aumento e a redução das taxas de juros com base na situação econômica do país. 2. Controle da quantidade de dinheiro. Muito dinheiro na economia causa alta inflação. Pouco dinheiro causa deflação. Por isso, os bancos centrais também controlam isso usando o método chamado operações de mercado aberto. Como funciona? Quando há pouco dinheiro na economia, o Banco Central realiza uma operação de mercado aberto expansionista. Ele compra títulos do governo de bancos comerciais. Os bancos recebem dinheiro em troca desses títulos. Com mais dinheiro em mãos, os bancos emprestam mais para as pessoas. E como estão competindo para emprestar, diminuem os juros, incentivando mais empréstimos. Isso injeta dinheiro na economia, o que pode aumentar a inflação. Quando a inflação está muito alta, ou seja, há dinheiro demais circulando, o Banco Central faz o oposto, realiza uma operação de mercado aberto contracionista. Ele vende títulos do governo para os bancos comerciais, tirando dinheiro de circulação. Com menos dinheiro, os bancos emprestam menos e aumentam as taxas de juros. Isso reduz os empréstimos e diminui a inflação. Portanto, nas operações de mercado aberto, comprar e vender títulos públicos é a forma que o Banco Central tem de injetar ou retirar dinheiro da economia. Política fiscal. Enquanto o Banco Central cuida da política monetária, o governo usa a política fiscal para controlar a inflação. Política fiscal é outro termo técnico para decisões do governo sobre impostos e gastos públicos. Aqui estão duas formas principais de ação do governo. 1. Ajustar os impostos. Quando as pessoas têm dinheiro demais, elas gastam mais, o que leva à inflação de demanda. Então, o governo pode aumentar os impostos para reduzir o dinheiro disponível para gastar. Com menos dinheiro, as pessoas gastam menos, e a inflação cai. Ao contrário, se há pouco dinheiro na economia ou a inflação está baixa, o governo pode reduzir os impostos, permitindo que as pessoas tenham mais dinheiro para gastar. Isso estimula a economia e pode aumentar a inflação. Mas, claro, o governo quase sempre prefere aumentar impostos e raramente reduz. Sim, triste, eu sei. 2. Ajustar os gastos públicos.
Imagine que você tem uma loja de materiais de construção, cimento, tijolos, etc. Seu negócio vai bem, com clientes frequentes. De repente, o governo decide construir uma ponte na sua cidade e começa a comprar toneladas de materiais da sua loja. Além disso, o governo precisa contratar engenheiros, operários e muito mais. Ou seja, você, como dono da loja, ganha mais dinheiro. Os trabalhadores e engenheiros também. Todos gastam mais dinheiro, o que aumenta a inflação. Mas e se o governo parar esse projeto por um tempo? Você não recebe mais pedidos, os engenheiros e trabalhadores também não recebem salários, e todos passam a gastar menos. Talvez você diga, uma ponte não influencia a economia inteira. Mas lembre-se, existem milhares de projetos governamentais no país, envolvendo milhares de donos de loja, engenheiros e centenas de milhares de trabalhadores. E esses projetos valem milhões, até bilhões, de dólares. Então, quando o governo reduz seus gastos, isso afeta fortemente a quantidade de dinheiro circulando na economia. 6. Como se proteger da inflação? Você provavelmente já ouviu seus pais ou avós dizerem: guarde seu dinheiro no cofrinho. Embora guardar dinheiro seja, em geral, um bom hábito, a inflação pode fazer com que seu dinheiro perca valor com o tempo. Vamos supor que você guardou R$ 1.000 no seu cofrinho em 2014. Naquele ano, esses R$ 1.000 podiam comprar uma certa quantidade de produtos. Mas, em 2024, por causa da inflação, esses mesmos R$ 1.000 podem não valer tanto quanto valiam há 10 anos. Então, como proteger seu dinheiro da perda de valor causada pela inflação? A resposta é simples: investir. Muitas pessoas recomendam comprar ouro para se proteger da inflação. Como o ouro tem oferta limitada e alta demanda, especialmente quando muitas pessoas, inclusive você, querem ouro, ele se torna ainda mais valioso quando a inflação aumenta. As pessoas confiam no ouro para manter seu patrimônio estável durante períodos inflacionários. No entanto, para algumas pessoas, o preço do ouro não sobe tão rápido quanto o das ações. Então, elas preferem investimentos com retornos maiores, como ações, criptomoedas e imóveis, ou outras ferramentas de investimento. Exemplo comparativo. Imagine que em 2014 existiam 3 pessoas, Bob, Jack e Tony. Bob investiu 1.000 em ações da Apple. Jack investiu 1.000 em ouro. Tony guardou 1.000 em uma conta poupança. Em 2024, 10 anos depois, Bob lucrou R$ 9.000, com um retorno médio de 25% ao ano. Jack lucrou R$ 1.800, com retorno médio de 6% ao ano. Tony ficou com R$ 1.104, com retorno médio de 1% ao ano pela poupança. Mas atenção, é preciso subtrair a taxa de inflação desse retorno para saber o valor real do investimento. Se a inflação média for de 2% ao ano, então Bob teve retorno real de cerca de 23% ao ano, o que representa cerca de R$ 8.000 no total, ou seja, 7.000 de lucro real. Jack teve retorno real de 4% ao ano, o que dá cerca de R$ 1.500, ou seja, 500 de lucro real. Tony, por outro lado, teve retorno real de 1%, já que o rendimento da poupança não superou a inflação de 2%. Isso significa que o valor real do dinheiro de Tony agora é cerca de R$ 900, ou seja, ele perdeu R$ 100 em poder de compra. Espere, calma. O que aconteceu com o Tony? Como a inflação média é de 2% ao ano, os R$ 1.000 de 2014 equivalem a cerca de R$ 1.200 em 2024 em termos de poder de compra. Mesmo que Tony tenha R$ 1.100 na conta poupança, isso só compra o equivalente a R$ 900 em 2014. Ou seja, o dinheiro de Tony na poupança está perdendo 1% do seu valor a cada ano. Para concluir, a inflação é, na verdade, uma parte natural da economia, impulsionada por diversos fatores, desde eventos inesperados, políticas do governo ou do Banco Central, ou até teorias de que grandes empresas aumentam preços para obter mais lucro. Como não podemos evitar a inflação, entender como ela funciona e como se proteger dela, por meio de investimentos inteligentes e ficando atento a como seu dinheiro está crescendo, pode te ajudar a se manter à frente. E se você quer investir seu dinheiro para vencer a inflação, certifique-se de aprender o máximo que puder. Não invista nem coloque seu dinheiro em algo que você não conhece ou não entende. Se quiser que a gente faça outros vídeos explicando temas como esse, curta e se inscreva no canal. Aproveite para entrar na nossa comunidade 100% gratuita para aproveitar dicas valiosas que só quem estiver lá dentro terá. Vamos deixar um vídeo relacionado na tela que temos certeza que vai te ajudar mais ainda. Nos vemos no próximo vídeo.